Primeiro, um cara que ele também ficou muitos anos na empresa. Então, ele se dedicou. Cara, ele não tinha vida pessoal. Ele dizia que ele não tinha tempo. E eu tomava café com ele de vez em quando, eu brigava com ele, falava, cara, pelo amor de Deus, você precisa ter outra vida, você precisa ter outros ares, outras paixões. Ele, Patrícia, mas eu não tenho tempo, porque aqui eu me dedico, porque aqui eu sou pressionado pra fazer. Ele se pressionava. Só que quando ele foi demitido, que teve toda uma mudança, ele se sentiu totalmente traído. Então, percebe? A traição que eu tô trazendo aqui, ela não é só uma traição relacional, do tipo, você tá lá trabalhando e você se abre com o dono, se abre com o chefe, com um colega, ele vai lá e traz sua confiança. Não é somente isso. É toda uma dedicação que a gente faz, tá? Que a gente executa e que na hora a gente não tem ali o devido respaldo, tá? Então vamos voltar aqui. Uma outra coisa é quando a gente sofre uma queda financeira. Por alguma razão, você sentiu uma queda financeira, seu desempenho não é o mesmo, ou alguma coisa aconteceu na sua vida que você precisou gastar mais, é remédio, é família, é alguém, e aí você vem para o outro ponto, que é quando o trabalho te faz se sentir desamparado. Então, às vezes, você vai no trabalho, porque é lá que você se dedica, é lá que você espera alguma coisa. Então, você acaba vendo a empresa numa visão tipo, porra, mas é daqui que eu tiro, é daqui que eu me dedico, então tem uma troca, por que não? Agora, quando a gente se sente desamparado pela empresa, quando a gente não tem essa segurança, que aí vem, quando você se sente inseguro, você se sente totalmente sem chão. Entende isso? Então tem situações que a gente não deve levar para a empresa. Você precisa aprender com maturidade a entender isso e a se virar por isso, tá? A insegurança, ela pode ser tudo, tá? Ela pode ser por exemplo, uma insegurança muito comum é quando você tem medo de perder o emprego. Quando você tem medo de perder o emprego, uma coisa que eu falo muito para os mentorados é o seguinte: como é que você tem medo de perder o emprego trabalhando? Ao invés de você focar as suas energias com medo de perder o emprego, foque as suas energias pensando em como você pode ser melhor, em como você pode reverter esse quadro. E questione-se, por que eu estou com medo de perder o emprego? Não sei, de repente estão praticando lá na linguagem da administração, tem um termo que ele chama de downsize, né? É quando tem uma demissão em massa. Putz, isso vai acontecer comigo. E isso acontece porque essa insegurança, na verdade, ela é muito mais nossa, cognitivamente falando. Lembra que eu falei do início? Psicologicamente falando, as emoções, do que a empresa nos causa. Não estou dizendo que a empresa também não causa. Ela causa. Muitas vezes a empresa ela contrata pessoas que ganham mais do que você num tempo muito curto, de repente ela tá sempre promovendo palavras e falácias que pode denominar que amanhã você não esteja trabalhando. Tem pessoas que falam isso diretamente na sua cara: olha, se você não fizer, você tá sendo demitido. Então, isso tudo promove inseguranças, mas isso entre outras coisas, que se eu for falar aqui vai demorar 2 horas. Mas essa insegurança, ela pode ser do próprio ambiente e essa insegurança também pode ser sua. De repente, você também é uma pessoa que está sempre se enrolando financeiramente ou sempre não tendo condições de se acertar na sua vida pessoal. E aí você joga essa insegurança para dentro do seu trabalho, de modo com que aí você joga pro seu cérebro assim: bom, se amanhã eu não tiver esse emprego, eu tô ferrado. E aí você vai no status, você vai nos filhos, vai na mulher, vai no pai, vai na sua vida sozinha. Então você começa a trazer para sua cabeça várias preocupações e aí você esquece de ser bom no que você está fazendo. Ou seja, você passa a ter medo de perder um emprego que, não tem sentido. E às vezes não é a empresa, às vezes é você. Então é importante a gente mapear isso, tá? Um outro ponto é quando você está em um quadro de ansiedade ou depressão. Eu separei os dois porque a ansiedade, na verdade, ela te leva a uma depressão, ok? Então você começa a ter níveis, por exemplo, eu com 19 anos eu fui diagnosticada com alto índice de ansiedade. Cara, com 19 anos, naquela época, ninguém falava disso. Tanto que o médico virou pra mim e falou assim: você tem um quadro que só apresenta em mulheres de 40 anos. É muito cedo pra você isso. Mas por que isso? Por conta da minha síndrome do pânico.
que eu não sabia que tinha. Então eu desenvolvi essa crise de ansiedade. Ou a crise de ansiedade desenvolveu a síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico nada mais é uma substância química que falta no cérebro. Então ela te traz disfunções, né? Além disso, claro, tem o nível da ansiedade. Então, você ansioso, vamos pensar. Você ansioso, você gera cortisol, que você fica estressado, que você fica desanimado, que você fica todos aqueles pontos que eu coloquei lá atrás. E aí eu pergunto pra você, como é que uma pessoa com um quadro de ansiedade, ela consegue criar? Ela consegue estar bem. E aí, se você for uma pessoa perfeccionista com quadro de ansiedade, você é uma bomba relógio. Porque você vai entender, olha só agora, você vai entender que o seu trabalho te cobra além daquilo que você realmente merecia. Mas essa cobrança não é que ela não exista. Ela pode estar muito mais dentro de você do que a própria empresa. A empresa, ela vai te cobrar. Ela vai entrar no modo de preciso para ontem. A empresa tem muita gente incompetente. Tem muita gente que não faz as coisas. E aí, quando ela não faz as coisas que alguém cobra ela vai cobrar de alguém que quer aquilo rápido. E aí, você quer entregar também aquilo rápido. E aí, que você também quer fazer as coisas de uma maneira muito pá. E aí, que também você quer fazer as coisas da noite pro dia. E aí, você vai colapsar. Porque essa cobrança maior, ela tá onde? Dentro de você. E aí, a empresa, ela vai te massacrar. Porque ela não vai querer saber como você tá. Ou ela nem sabe como você tá, emocionalmente falando, cognitivamente falando. Olha só, tá dando pra entender os encaixes? Quadro de depressão. Quando você tem uma pessoa na equipe com quadro de depressão, é muito delicado. Porque pessoas que têm depressão têm dificuldade com cobranças muito pesadas. E hoje em dia, com a velocidade das coisas que nós estamos vivendo, o quadro de depressão, ele aumenta justamente por isso, porque nem sempre a pessoa tá afastada. Ela tá trabalhando, então ela sofre pressão no trabalho. E lógico que eu sei que tem pressões que são incabíveis, tem pressões que não tem sentido de existir.